Oi, gente! A paz do Senhor, Lagoinha Viva na área em mais uma semana. Eu sou o Sérgio Gandra e desde já eu declaro as bênçãos do Senhor sobre sua vida. É sempre um prazer estar aí junto no seu celular, na sua televisão, seja onde você estiver assistindo Lagoinha Viva. O nosso desejo é que o Senhor te abençoe. No ano de 2007, aconteceu um culto na Lagoinha Matriz, em que o nosso querido pastor Márcio Valadão deu um sermão muito abençoado sobre o Salmo 23. Assista aí e seja consolado e abençoado por Deus. Então vamos ler juntos? Vamos falar? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. O primeiro versículo, vamos falar juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Outra vez, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só os homens falando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só as mulheres, o Senhor é meu pastor, nada. Todos juntos, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Diga para o irmão que está aí ao seu lado, fale para ele: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Agora aponte para ele e você vai dizer assim: o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Agora vamos falar: o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Vamos? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Vamos assentar, queridos. Não existe nada mais assim delicado quando falta alguma coisa. E quando falta alguma coisa que é necessário. É uma das realidades da Bíblia. E a Bíblia ela é tão simples. A palavra de Deus não é complicada. Tem pessoas que acham que a Bíblia é um livro complicado, tão hermético, que apenas os teólogos podem lê-lo, dissecá-lo, experimentá-lo. A palavra de Deus é simples, a palavra de Deus é limpa, a palavra de Deus é profunda. E ao mesmo tempo nós podemos tomar posse de todas as suas promessas. Aqui está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor Deus, Ele possui muitos nomes. Cada um dos nomes do Senhor demonstra o seu próprio caráter, aquilo que Ele é. Quando Jesus ensinou os discípulos a orarem, eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus nos ensinou a fazer uma oração tão simples. Não seria uma oração rebuscada, nem tampouco aquela oração assim para um Deus tão longe, tão distante. Algumas pessoas, quando vão orar, impostam a sua voz, dizendo: ó Deus todo... Não, você pode falar com Ele da sua maneira tão natural, tão espontânea, como um pai. Você tem que falar com Ele assim. E Jesus ensinou-nos a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A palavra santificar significa separar. E um dos nomes revelados do Senhor nas Escrituras, Ele é chamado o Jeová Jireh. A primeira vez que surge esse nome foi exatamente quando Abraão ia imolar o seu filho Isaque, e o Senhor provê o cordeiro para tomar o lugar de Isaque, e ali Deus, como que se levantasse exatamente assim a cortina e se mostrasse, Ele se revelou como Jeová Jireh,
que significa o Deus provedor. E Ele provê daquilo que já existe, mas se não existe, Ele pode criar para você. Quantos aqui são solteiros? Levante a mão. Ele é o Jeová Jirê, para prover um marido para você, para prover uma esposa para você. E se não existe alguém no planeta ainda para ser seu marido, sua mulher, não é que Ele vai prover. Se vai agora, Ele pode criar, mas Ele pode fazer tantas coisas tão lindas. Mas Ele é o quê? O provedor. Ele é o provedor. Quando nós falamos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É exatamente, a Bíblia quer dizer exatamente o que ela está dizendo. Em Mateus, capítulo 6, o verso de número 33, Jesus está terminando o Sermão do Monte, mas Ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você diz assim, mas Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas eu olho para a minha vida e está faltando tantas coisas. E no momento quando você começa a perguntar a si mesmo, está faltando, você tem que fazer uma outra pergunta: por que está faltando? Por quê? Porque Deus não é homem para mentir. Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Deus não permite que a sua palavra caia por terra. Ao contrário, Deus zela, Deus tem um cuidado com a sua palavra. Deus não quer que ninguém o chame de mentiroso, alguém que prometeu e não veio cumprir. Se Ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e quando você começa a perceber na sua caminhada tantas faltas, há um momento que você deve parar e perguntar: está faltando? Por quê? E nós começamos a ver, quando buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus é buscar o Rei, é buscá-lo. Muitas vezes as pessoas buscam primeiro as coisas para depois buscar o reino de Deus. Muitos buscam primeiro o que está faltando para depois buscá-lo. Ele nos ensina algo totalmente diferente. Eu devo buscá-lo em primeiro lugar. E quando eu busco em primeiro lugar, como resultado tão natural, tão espontâneo, tudo que está faltando vem, mas vem como um acréscimo do Senhor. Em Mateus capítulo 21, o verso de número 22. Mateus capítulo 21, o versículo de número 22. A palavra diz: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você diz: eu estou orando, mas eu não recebo. Eu estou orando, mas até hoje não chegou. Eu estou orando, mas está faltando. Mas será que está orando mesmo? Está escrito aqui, Jesus falando: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo. Vai acontecer o quê? Está escrito aí na Bíblia. O que vai acontecer? Recebereis. O Senhor não deseja envergonhar os seus filhos. O Senhor zela pela sua palavra. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Eu não esqueço daquela história daquela menina que em determinada ocasião na região dela não chovia, muito tempo não chovia, e os irmãos da igreja resolveram se reunir para orar pedindo chuva. E marcaram uma reunião de oração só pedindo a Deus: Senhor, faz chover. E a menina foi para a reunião, só que ela foi levando a sombrinha. E quando ela chegou com a sombrinha, os outros começaram a rir dela, dizendo: olha,
Para que você trouxe sombrinha? Não chove. Ela disse: nós não viemos pedir para Deus mandar chuva. A única que cria que Deus iria mandar chuva foi aquela menina. Por isso a palavra diz: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu lanço sobre Ele as minhas faltas, mas eu preciso crer, eu preciso exatamente ter esta convicção tão gloriosa. Olha o que está escrito em João capítulo 15. João capítulo 15, o versículo de número 7. João capítulo 15, o versículo de número 7, está escrito, Jesus dizendo: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será o que? Feito. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. No capítulo 15 ainda, o verso 16. João capítulo 15, verso 16. Bata no ombro do seu irmão e diga: meu irmão, leia comigo aqui. Vamos ler juntos? Leia com ele então, vamos ler juntos. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas existe aqui algo que eu preciso ter no meu coração, esta convicção, estar preparado. Eu preciso ter esse entendimento. Ele dizendo: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Em Romanos capítulo 8, o versículo de número 23. Romanos capítulo 8, o verso de número 23. Não, é 32, aliás. Romanos 8, 32. Diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele algumas coisas? Não. Aquele que não poupou seu próprio filho, aquele que não poupou Jesus da cruz, aquele que permitiu que Jesus fosse a cruz em nosso lugar, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele algumas coisas? Como é que está na sua Bíblia? Como está na sua Bíblia? Agora então eu inverto a pergunta: como está na sua vida? Como está na sua vida? Na sua Bíblia está escrito todas as coisas, mas como está na sua vida? Como está no seu dia a dia? Como está na sua família? Como está no seu trabalho? Como está na sua saúde? Algumas coisas ou todas as coisas? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, o verso 19. Filipenses 4, 19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma. Vamos falar? Cada uma, outra vez, cada uma de vossas necessidades. Não existe nada que seja grande demais para o poder de Deus.
Como não existe nada que seja pequenino demais para o amor de Deus. Em outras palavras, Ele alcança, Ele chega. E você pode proclamar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículos 13 a 15. 1 João capítulo 5, versos 13 até o 15, dizem assim: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos dizer juntos de novo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Volte para a sua Bíblia, abra, que eu quero mostrar para você agora. Não vai faltar. Aqui no versículo 1 está escrito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No versículo 2, o Senhor é meu pastor e não vai me faltar. Primeira coisa, repouso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Sabe, se tem alguma coisa, quando você olha para as pessoas hoje, elas vivem cansadas, estressadas. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, pergunte para ele: será que eu estou com cara de cansado? Não, é pergunte mesmo. Olhe para o semblante do seu irmão. Quem sabe essas olheiras aí profundas, roxas. As pessoas vivem hoje cansadas. Cansadas. Nunca elas ficaram tão descansadas, mas elas vivem cansadas. Você sabia que um aparelho de televisão hoje, se não tiver controle remoto, ninguém compra? A pessoa cansa só para levantar e mudar o canal. Fisicamente as pessoas estão cansadas, emocionalmente estão cansadas. Quantos casamentos que o marido volta e diz assim: eu estou cansado de você. Filhos que voltam para os pais e dizem: eu estou cansado de vocês. Pessoas que vivem cansadas. E quando você começa a olhar na Bíblia, o Senhor é meu pastor, e a primeira coisa que Ele nos oferece é descanso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, não me faltará descanso. Houve um momento quando Jesus viu aquela multidão não estava cansada só por caminharem seguindo o Senhor, mas Jesus via aquele cansaço na alma, via aquelas lágrimas escondidas, aqueles gemidos não exprimidos. Ele abre o coração e os seus braços e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Seguir a Jesus nunca é cansaço. Primeira coisa que Ele nos oferece na caminhada é o descanso, é o repouso. Quantas pessoas não têm descanso por causa do remorso que corrói, pela culpa. Pessoas que não conseguem dormir, rolam na cama de um lado para o outro. Lembranças que doem a alma. Mas no momento, quando ele se volta para o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar o descanso. Mas logo depois ele diz: leva-me para junto das águas de descanso. Pode parecer que seja alguma coisa assim,
muito igual, repouso e descanso. Mas o repouso é apenas uma parada. O repouso é apenas um momento. O descanso é algo permanente. E o Senhor traz esse descanso quando estamos junto das águas, junto dos rios do Espírito do Senhor. Há muitas pessoas que param apenas no momento do repouso. Mas o Senhor não tem apenas o repouso, Ele tem o descanso. E quando nós temos essa fonte do descanso, que é o próprio Senhor, o Senhor é meu pastor, e não me faltará nem o repouso, não me faltará o descanso. Mas agora olhe no versículo 3. O Senhor é meu pastor e não me faltará restauração. Vamos falar juntos? Restauração. Refrigera-me a alma. Quando Davi escreveu esse salmo, naquela época não tinha freezer, geladeira, mas ele sabia que em Deus existe restauração, existe refrigério. Quantas vezes, debaixo das pressões da vida, quando você vai para o Senhor, seja no momento da sua oração, seja no momento da leitura da palavra, seja num cântico, seja assistindo o canal 23, você recebe o quê? Refrigério. Não vai faltar refrigério. Então o menino vai escrever essas 3 palavras ali primeiro: repouso, descanso, restauração. Vamos ensiná-lo? Restauração. Mas agora o Senhor é meu pastor, no verso 3, e não me faltará orientação. Diz aqui o texto: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me. Não vai faltar orientação. Não vai faltar orientação. O Senhor guia. Ele guia. Ele não simplesmente aponta o caminho, Ele vai conosco. Nós como pais, a palavra diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas muitos pais não obedecem esse texto. Na Bíblia está escrito: ensina a criança no caminho. Não está escrito assim: ensina a criança o caminho. Não é uma questão dos pais apontarem o caminho, mas dos pais ensinarem no caminho. Ou seja, enquanto os pais estão caminhando, eles devem estar ensinando seus filhos. A orientação vem no caminho. Quando o Senhor diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar o quê? A orientação. Quantas vezes as pessoas hoje erram. Eu não sei você, mas existem pessoas que fazem vestibular para engenharia, faz todo o curso de engenharia, e quando termina o curso, ele diz: não, eu queria ter feito medicina. Aí ele faz medicina, termina o curso, ele diz: não, eu queria ter feito belas artes. Ou seja, as pessoas vivem assim, desorientadas. Quantas pessoas fazem as escolhas erradas? Erradas no casamento, erradas na profissão, erradas na vida. O Senhor é meu pastor e não me faltará orientação. Você pode reivindicar na sua vida. O Senhor não vai deixar você bater a cabeça. O Senhor não quer que você caia nos buracos. Quando você diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e dentro desse nada não vai faltar orientação na vida. Guia-me pelas veredas da justiça. Ele orienta os justos. Quem é o justo?
Você vai encontrar muitas vezes essa palavra justo na Bíblia. Justificação. Justificação é um ato declaratório de Deus, que Deus declara que aquela pessoa que recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, naquele momento quando ele abre o coração dizendo: Jesus, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, Deus declara aquela pessoa justa. Deus a vê como se ela nunca tivesse cometido o único pecado, e ela pode viver e entrar na presença de Deus sem qualquer complexo de culpa ou de inferioridade. É diferente. Deus orienta os seus filhos. Não me faltará orientação. Não vai me faltar o quê? Vamos falar juntos? Repouso, descanso, restauração, orientação. Mas na orientação, muitas pessoas confundem. Como você vai ouvir a voz de Deus? Como você vai ouvir a voz de Deus? Você precisa ter intimidade. Eu tenho um timbre de voz assim, que não é muito natural. Algumas pessoas me perguntam assim, se eu sou estrangeiro, ou me perguntam se eu nasci mesmo em Belo Horizonte. Quando eu falo, não, eu nasci em Belo Horizonte, sou mineiro da Gema, eles falam assim, mas o senhor fala com um sotaque diferente. Eu falo, eu não sei, mas talvez seja, alguém diz que eu tenho a língua pegada, eu não sei, mas minha voz não é igual a de todo mundo, o timbre dela é diferente. Mas Jesus Cristo tem um timbre de voz também, e é preciso identificar a voz dele. Em João capítulo 10, João capítulo 10, Jesus falando das suas ovelhas no versículo 5, ele diz assim, João 10 verso 5, mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Quando você diz que você é uma ovelha do Senhor, você precisa identificar a voz de Jesus, a voz dele, e ele nunca contradiz a sua palavra. A Bíblia é a voz do Senhor. Quando você tem esse entendimento de ouvir a voz do Senhor na palavra, quando alguém falar qualquer coisa mais absurda com você, e se não estiver de acordo com a palavra, não aceite, rejeite. A orientação vem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. No versículo de número 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu chamo esse versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não me faltará uma coisa chamada coragem. Vamos falar? Coragem, outra vez? Coragem, outra vez? Coragem. O Senhor é o meu pastor, não me faltará coragem, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se há alguma coisa que a ovelha precisa, acima de tudo, é coragem. Mas quando você olha para uma ovelhinha, a ovelha, ela não tem os dentes tão fortes como de um cachorro pitbull. Quando você olha para as patinhas das ovelhas, as ovelhas não têm as patas com aquelas garras assim tão fortes como a do leão. Quando você olha para a ovelha, ela não tem aquela velocidade de um tigre. Como exigir de uma ovelha coragem? Mas ela precisa, a ovelha só precisa de uma coisa:
A ovelha precisa de coragem para confiar no pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar o quê? Coragem. É preciso a coragem para confiar no pastor que é o Senhor. É tão interessante que na Bíblia existem 366 vezes uma expressão que diz: não temas, não temas. É como se fosse o não temas para cada dia do ano. E até o não temas para quando o ano for bissexto. Você se lembra daquele momento no Mar da Galileia? Quando houve aquela grande tempestade, as ondas jogavam o barco com os discípulos de um lado para o outro, e Jesus Cristo vai caminhando sobre as águas em direção a eles. E quando Jesus vai se aproximando, as primeiras palavras de Jesus foram estas: não temas, não temais, não temais. O Senhor é meu pastor. Você não precisa ter medo, irmão. Você não precisa ter medo. O pastor André, ele tem umas tiradas assim muito bonitas, e eu gosto de ouvi-lo. Ele disse: imagine se você fosse lutar com Mike Tyson. Naquela época que o Mike Tyson era assim, aquele campeão mesmo. E ele disse que ele entraria no ringue com a cabeça erguida, batendo no peito. Aí eu perguntei: mas como é que você ia entrar assim? Aí ele disse: eu entraria se ele tivesse nocateado, tivesse caído, desmaiado. Quando você vê que Jesus Cristo já venceu o inimigo, não é você que vai vencê-lo, ele já venceu. É coragem para você crer naquilo que ele já fez. Ele não deixou algo para nós fazermos. Ele não diz que você tem que vencer o diabo. Você tem que resistir o diabo. Ele anda em nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que possa tragar. Ele não anda como um leão para comer, não, rugindo. Sabe por quê? Porque ele é banguelo, desdentado. Agora, se você não crer que ele já foi derrotado, o que acontece? Só de ouvir o barulho, aquele barulhão que ele faz, você treme de medo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa consciência da presença dele, tu estás comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não vai me faltar a coragem. Mas quando você continua lendo o texto, está escrito assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Não me faltará consolo. Vamos falar? Consolo. Vamos falar? Consolo. Os irmãos querem falar tudo, então vamos falar. Não me faltará consolo. Outra vez. Não me faltará consolo. Como as pessoas precisam de consolo. Como as pessoas precisam de consolo. As pessoas vivem tristes. Você pode olhar para elas e ver estampado no rosto tanta tristeza. Consolo. Aquele consolo que só o Senhor pode trazer. Ou seja, quando você abre o texto aqui, em Isaías 43, os 3 primeiros versículos de Isaías 43, dizem assim: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
O verso 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Observe que no verso 2 está escrito: quando passares. Não está escrito se passares, está escrito quando. Esse quando vai chegar na sua vida um dia. Um dia, esses versos não estão aqui prometendo que ficaremos imunes a tristezas. Eles não garantem isso, mas a palavra do pastor sempre vai trazer o quê? Consolo. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Isso é consolo. Quando passares pelos rios, isso é consolo. Quando passares pelo fogo, consolo. Quando você tem essa certeza da presença do Senhor, em momentos muitas vezes de lágrimas, da identificação, Jesus Cristo veio exatamente para que nós pudéssemos saber e conhecer o coração de Deus. Houve um momento que os discípulos pediram a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê Jesus, vê Deus. O consolo é exatamente você saber que Deus sabe. Jesus se identificou conosco em nossas lágrimas, em nossa angústia, em nossos gemidos, em nossas tristezas. A palavra diz que Ele era homem de dores e que sabe o que é padecer. Ou seja, você quando sabe que Ele sabe, isso traz o quê? Consolo ao seu coração. Não existe um momento que você venha passar que Ele não tenha passado também. Não existe um momento em que você esteja sozinho. O consolo que Ele oferece, quando você diz: o Senhor é meu pastor, não me faltará o consolo necessário. Mas o texto não termina aqui. Ele diz no versículo 5: prepare-me uma mesa. E mesa fala de suprimento. Não me faltará suprimento. Vamos falar? Suprimento, outra vez. Suprimento, outra vez. Suprimento. A ovelha, ela é incapaz de encontrar alimento sozinho. A pastagem tem que ser preparada pelo pastor. Um dos nomes do Senhor Deus que falamos foi Jeová Jireh, mas um dos nomes dele também é o El Shaddai. E essa palavra El Shaddai significa aquele que nutre. Numa figura de linguagem, é como se fosse aquele que dá o seio para amamentar. El Shaddai é aquele que nutre. Quando você diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quantas vezes você vê Jesus falando assim: eu sou o pão da vida, eu sou a água, eu sou o vinho, eu sou o pão, eu sou o suprimento. Prepare-me uma mesa. O suprimento Ele traz. Naquele momento, quando aquela multidão estava faminta, Jesus multiplica os pães. O próprio Satanás, reconhecendo o poder do Senhor, disse que Ele podia transformar as pedras em pães. Ele podia. E quantas vezes você olha para a sua vida e vê o suprimento? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos repetir tudo que nós falamos até agora, para ficar bem gravado aí no seu coração. Vamos falar primeiro: o Senhor é meu pastor e não me faltará repouso, descanso, restauração, orientação, coragem, consolo, suprimento.
Mas agora tem algo tão glorioso. Diz: prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Você era meu pastor e não faltará o quê? Proteção. Não vai faltar a proteção. Você pode se ver muitas vezes cercado pelos inimigos, na presença dos seus inimigos. Agora, seu inimigo nunca é de carne e osso. Ou seja, entenda isso. Carne e osso. Se o seu inimigo for de carne e osso, não é inimigo. Seu inimigo é o diabo, a carne, o mundo, circunstâncias as mais terríveis. Mas ali está a proteção do Senhor. Prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Mas logo em seguida tem outro aspecto aqui dizendo assim: unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor e não me faltará o que agora? Poder. Vamos falar? Poder. Unges a minha cabeça com óleo. Põe sua mão na sua cabeça. A cabeça é o sinal de autoridade na nossa vida. Quando a pessoa fala assim: fulano perdeu a cabeça, ele perdeu o quê? A razão, a autoridade. O óleo, você vê no Velho Testamento, os reis eram ungidos com óleo. E o óleo na Bíblia fala do Espírito Santo. O azeite é o símbolo do Espírito. Ou seja, o Senhor é meu pastor, não me faltará o quê? A unção. A palavra diz que a unção do Senhor quebra todo jugo. A unção do Senhor despedaça todas as cadeias. A unção, não me faltará o poder. Jesus Cristo, quando aquela mulher com a hemorrágica tocou nele, ele disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o quê? Poder. Poder. O Evangelho é um evangelho do poder. O Senhor é meu pastor. Não é para faltar em você poder, meu irmão. O Senhor volta e diz aos seus discípulos: eis que vos dei poder, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada vos fará dano. O Senhor é meu pastor, não me faltará poder. É pena que algumas pessoas excluem essa palavra poder, exclui a unção da vida. E a vida cristã é marcada pela unção. É a unção que faz a diferença. É a unção que muda todas as coisas. A unção do Senhor é que traz exatamente o poder para viver a vida que é o sonho do Senhor. Outra coisa que não vai nos faltar, quando você lê aqui e diz: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que é esse cálice? É a nossa vida. O Senhor é meu pastor e não faltará abundância. Vamos falar? Abundância. O meu cálice transborda. Tudo que Deus faz nunca é de uma forma mesquinha. Fecha a mão assim. Isso é o pão duro. Fecha a mão assim. Deus não é assim. Deus sempre faz mais. Deus sempre faz mais. Quando Ele transformou a água em vinho, Ele não transformou para dar como se fosse assim, igual um copinho da ceia pequenininho para os irmãos, não. Era aqueles copão mesmo, dava para transbordar, eram talhas. Quando Ele multiplicou os pães e os peixes, sobrou ou faltou? Sobrou. Ou seja, Deus é o Deus de abundância. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham o que? Vida, e vida em abundância. O Senhor é meu pastor e não faltará o que? Abundância na minha vida. Sabe, a vida do crente é uma vida abundante, seja do sorriso, seja da saúde, seja da alegria, seja da paz.
Ou seja, ele está sempre cheio de Deus. É tão diferente. E terminando, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, e não me faltará bondade e misericórdia. Não faltará bondade e misericórdia me seguindo. Porque se você for andando, dê uma olhadinha para trás agora. O que você está vendo aí atrás? Você pode estar vendo com os olhos naturais esse irmão tão bonito, essa irmã tão bonita. Mas se você olhar com seus olhos espirituais, você estará vendo, te acompanhando, a bondade e a misericórdia. O Senhor é meu pastor, e não me faltará bondade e misericórdia. E a última coisa: o Senhor é meu pastor, portanto não me faltará nada. No domingo, não, para todo sempre. E para todo sempre é o que o Senhor tem para a nossa vida. Que maravilha, meus irmãos! Eu espero que vocês todos tenham sido abençoadíssimos. Afinal, o Senhor é de fato o nosso pastor. Não use o Salmo 23 como se fosse um amuleto, não. Viva isso. Viva e creia que o Senhor de fato é o seu pastor. Ele é o nosso pastor, é o nosso sumo sacerdote. Eu espero que você tenha sido abençoado, que o Senhor abençoe você e até semana que vem. Antes de eu ir embora, lembrando, hein? Se inscreva no nosso canal e acompanhe o Lagoinha Viva aqui também pela tela da Rede Super. Agora sim, um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, eu espero por você.